sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Finanças para Jovens. Eu sou a Raíssa. Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que vocês vão fazer para declarar criptoativos no programa da Receita Federal, tá? A gente já sabe que, na verdade, está chegando a época aí de vocês entregarem as declarações, então eu resolvi mostrar para vocês o passo a passo de como declarar esses criptoativos, tá? Que sejam moedas digitais, tokens. Lá no programa da Receita agora já tem um lugar específico aí para esse tipo de ativo, tá? E vocês precisam então declarar. Se vocês tiverem, tá, R$ 1.000 em criptoativos, vocês já são obrigados a realizar então a declaração. Então, por exemplo, se vocês têm R$ 1.000 em moedas digitais e R$ 990 em tokens, vocês precisam então declarar essas moedas digitais, tá? E no vídeo então eu vou mostrar o passo a passo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite para fazer sua inscrição, ativar as notificações, porque só assim vocês vão ficar por dentro de todo o conteúdo que eu venho publicando. Então vamos conferir como que vocês vão fazer para poder declarar esses criptoativos no programa da Receita? Bom, gente, então eu já estou aqui com o programa da Receita aberto. Eu vou mostrar na prática, então, para vocês como que seria a declaração desses criptoativos. Lembrando que aqui eu vou usar um CPF fictício, tá? Justamente porque é para fins aí de demonstração mesmo. Bom, então, o primeiro lugar que a gente vai preencher, na verdade, aqui é bens e direitos, tá? Então, é só clicar em cima de bens e direitos. E aí, em seguida, vocês podem clicar aqui em novo. E aqui no código, tá? Antes, gente, não tinham códigos específicos aí para os criptoativos, tá? Mas a Receita atualizou o programa e já colocou aí para gente, então, os códigos referentes aos criptoativos. Então, na verdade, tá bem separado, tá? Tem o código aí do Bitcoin, que é o 81, mas também tem outros códigos que vocês podem colocar. Então, tem as altcoins também, tá? Como Litecoin, Bitcoin Cash. Então, na verdade, tá bem organizado, bem separado. Tem os tokens também, mas aqui no exemplo eu vou utilizar o código 81 mesmo, que normalmente as pessoas investem mais aí na Bitcoin, tá? Então, vou selecionar aqui Bitcoin. Aí vocês precisam prestar muita atenção na hora que for preencher aqui, tá? Porque precisa ser bem detalhado para não dar algum problema mesmo futuramente para vocês, tá? Então, o que que vocês podem colocar? Vocês podem colocar a data da compra, tá? Por exemplo, 20/12 de 2019. Então, eu vou colocar essa data por causa do programa que eu estou usando aqui no momento, tá? Então, pode colocar a data da compra, separar aí com ponto e vírgula, por exemplo, e aí vocês podem colocar a quantidade do ativo, tá? E é interessante colocar essa quantidade já convertida mesmo para moeda digital. Então, na verdade, é converter os reais que vocês investiram para Bitcoin. E esse cálculo, na verdade, pode ser feito automaticamente mesmo, utilizando algum site de conversão. Igual aqui, por exemplo, eu vou mostrar para vocês, tá? Porque eu sei que isso pode gerar muita confusão aí na cabeça de vocês fazer esse cálculo sozinho, tá? O cálculo dessa conversão aí sozinhos. Então, vocês podem usar um programa na internet, um site, na verdade, que já faz essa conversão automaticamente para vocês, tá? Então, por exemplo, comprei R$ 1.500 em bitcoins, eu quero saber o quanto que eu tenho em bitcoins, tá? Então, é só você vir aqui e digitar 1.500 que já vai fazer então a conversão aí para vocês, tá? Então percebam que isso, na verdade, equivale a 0,00643500, tá? Porque a gente sabe que o valor, tá, de um Bitcoin é muito maior do que isso, né, gente? Tá aí mais de 200 mil.
Na verdade, as moedas digitais oscilam bastante e a cotação do momento eu nem sei, tá? Justamente pelo fato aí de ter uma volatilidade extremamente alta mesmo, mas é por volta aí mais ou menos desse valor. Então, a gente compra, na verdade, partes, tá, dessas moedas digitais. E aí vocês precisam, então, fazer a conversão para jogar lá no programa da Receita, tá? Então, a gente já sabe que corresponde a 0,00643500. Então, se vocês quiserem copiar esse número, é só copiar e jogar, então, lá no programa da Receita. E aí a gente tem, então, essa quantidade, tá? E aí vocês podem colocar, aqui na verdade é bom explicar tudo, tá? Então, aqui data da compra, tinha esquecido de colocar aqui, aqui a quantidade, e aí é importante vocês colocarem aqui BTC, tá? Porque sabe que é essa quantidade aí em Bitcoin. E aí é importante vocês informarem também a cotação na data da compra, tá? Então, por exemplo, se for 232.650, tá, gente? É um valor aproximado que eu estou colocando aqui na verdade. É bom explicar também, cotação na data da compra. Quanto mais vocês puderem detalhar, tá? Explicar aqui, melhor para vocês. E é importante também vocês colocarem o nome e o país de origem da corretora, tá? Como a gente já sabe que tem muitas corretoras que disponibilizam aí esses criptoativos e que, na verdade, elas são de origem aí de outros países, tá? Então, é importante que vocês coloquem também. Então, por exemplo, nome da corretora. Então, pô, aqui é uma corretora X, por exemplo, tá? Então, como eu disse, é importante também colocar aí o país de origem. Vocês podem colocar país de origem, tá? Por exemplo, X. E ainda falando da corretora, é importante que vocês coloquem também o CNPJ, tá? Isso é muito importante. Então, CNPJ da corretora, tá? Aí vocês podem colocar aí também. Bom, então esse campo aqui tem que ser bem detalhado, tá? Aqui em país de origem, pode colocar país de origem da corretora. E fica mais fácil ainda, tá? Para entender. E assim que vocês preencherem aqui, tá? Conforme aí a Receita solicita aí que vocês, tá? Façam esse preenchimento, vocês precisam preencher aqui embaixo também, tá? Então, por exemplo, eu comprei as moedas digitais em 20 de 12 de 2019, tá? Um valor aí de 1.500. Então, eu preciso informar esse valor aqui, 1.500. E aí, eu terminei 2019 com essa mesma quantidade de bitcoins. E em 2020 eu não comprei mais moedas digitais, mais bitcoins, tá? Lembrando que se vocês tiverem comprado aí outro criptoativo, aí vocês precisam entrar em outro campo, só que aí vai depender do valor, na verdade. Se for acima de 1.000, aí vocês precisam declarar aqui, tá? Mas se for menos, não tem necessidade. Mas vocês vão entrar em outro campo. Se for uma altcoin, por exemplo, um token, aí vai ser de acordo com o código que eu mostrei aqui para vocês, tá? Bom, então voltando aqui, tá? Referente ao valor que vocês precisam colocar aqui embaixo. Então, se eu comprei em 20 de 12 de 2019 e em 2020 eu não comprei mais Bitcoin, então eu vou terminar aí com 1.500, tá? A Receita quer saber, então, se vocês compraram mais ou não. Então, na verdade, eu vou o quê?
repetir o valor. Aí, se vocês não tiverem comprado em 2019, tiver adquirido só em 2020, aí vocês precisam zerar esse campo aqui, tá? Aí é só colocar zero. Que na verdade aqui, gente, é referente, quer saber a quantidade, se você comprou mais ou não, tá? Então, por isso que é importante informar. E aí, feito aí, realizado, tá? Esse preenchimento aqui, eu vou voltar, porque eu já falei ali que a data da compra foi 20 de 12 de 2019, né? Então, é 1.500 aqui também. E como eu não comprei mais, aí continua aí 1.500. E aí, depois que preenche tudo, é só vocês clicarem aqui em OK. Verifica se está tudo certo, o código, tá? Localização. Se for dependente, se não for você aí que realizou a compra, tá? Se não foi aí no seu CPF, então coloca aí o dependente, tá? E aí depois o país e aí a discriminação, conforme eu mostrei aqui para vocês. Aí é só, e aí a situação também do saldo, tá? Então é só clicar em OK. E já fica aqui então em bens e direitos. Bom, gente, e outro lugar que vocês precisam preencher também para informar então os rendimentos, tá? Que vem aí desses investimentos em criptoativos, é justamente aqui, ó, rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva. Então é só clicar, tá? Aí vocês vão vir aqui em novo. Em tipo de rendimento, vocês vão selecionar então rendimentos de aplicações financeiras e aí é só preencher aqui, tá? Lembrando que esse valor que vocês vão colocar aqui é justamente o valor líquido, ou seja, já descontando então os impostos e as taxas, tá? E outra coisa também que é muito importante vocês se atentarem é quem realiza, quem já está fazendo operações aí com esse tipo de ativo, tá? Então, o que que é interessante? As pessoas que já realizam operações com moedas digitais, tá? Então, que na verdade compram e vendem essa moeda no mesmo mês. É importante que vocês emitem uma DARF também, tá? As DARFs são mensais, é diferente da declaração anual do imposto de renda, tá? Só que o que que acontece? Para você fazer isso, você precisa ter ali um valor que é no mínimo R$ 35.000 por mês, ou seja, é um valor maior, tá? Só que, na verdade, esse valor corresponde às movimentações que vocês andam fazendo. Então, por exemplo, se vocês compraram, tá? Esse ativo, moedas digitais, o próprio Bitcoin aí, por 40 mil, e no mesmo mês vocês venderam por 50 mil, então, esses R$ 10.000 aí de lucro precisam ser tributados, então, com uma alíquota de 15%, tá? Se vocês compraram e venderam no mesmo mês. Por quê? Porque a venda foi acima de 35 mil. Então, aí eu já preciso pagar DARF, tá? Aí vocês podem gerar, então, a DARF e pagar a tributação, então, em cima desse lucro, tá? E para quem não emitiu e não pagou aí essas DARFs, tá? Mas já tem aí movimentações maiores, como moedas digitais, por exemplo, aqui no programa não vai ter aí para vocês, igual aqui, por exemplo, em renda variável, tá? A gente tem aqui operações comuns day trade. Operações comuns é o quê? Swing trade, tá? Então, por exemplo, se eu comprei e vendi ali no mesmo mês ações, mercado futuro, mini índice, mini dólar, tá? Eu vou vir aqui e preencher, então, em operações comuns ou então day trade, se for no mesmo dia. Só que as moedas digitais não tem esse campo específico aqui, tá? Então, se você não pagou a DARF e precisa trazer, então, tá? Essas informações aí referente aos seus lucros com criptoativos, você vai então instalar um programa da Receita Federal que chama GCAP, tá? Que é justamente referente a ganhos de capital, e lá nesse programa vocês conseguem emitir todas as DARFs em atraso dessas moedas digitais, tá?
E aí depois é só vocês exportarem aqui para o programa da Receita, tá? Porque aqui tem essa aba, tá? De exportação mesmo, só que aqui na verdade vocês importam, tá? Então lá no programa da GCAP vocês vão exportar e aqui no programa da Receita vocês vão importar, tá? Porque a gente tem aqui, ó, uma aba então referente a essas informações. Então, ganhos de capital. Aí é só vocês realizarem a importação GCAP, tá? Porque é importante, tá? A Receita ficar sabendo aí tanto das suas movimentações referente à Bovespa, que são as ações, que é o mini índice, o mini dólar, o dólar cheio, tá? Ou índice cheio, quanto as criptomoedas também, por exemplo, tá? Então é importante vocês prestarem atenção, desde que o valor, é claro, seja maior, tá? Como eu comentei, normalmente se você já tem um valor aí operacional mesmo, com moedas digitais acima de 35 mil, tá? De acordo com o exemplo que eu passei aqui para vocês, aí vocês já precisam prestar mais atenção em relação ao imposto mesmo, tá? Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe o like de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações também para vocês receberem todo o conteúdo que eu venho publicando semanalmente aqui no YouTube. E até o próximo vídeo.